Olá, turma, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o gênero dissertativo argumentativo. Nós vamos dar ênfase no texto que recebe o nome de artigo de opinião, conforme vocês estão visualizando na tela de vocês, tá? Então, à medida que eu for explicando, eu vou mostrando para vocês através de palavras-chave aqui na tela do computador, tá bom? Então, o artigo de opinião, como eu disse para vocês, ele é um texto argumentativo. Se ele é um texto argumentativo, significa que ele vai ter argumentos. E quem é que vai fazer esses argumentos, né? Um texto, o nome já fala, é um artigo de opinião. Opinião. Então, significa que dentro desse texto argumentativo vai ter opinião, vai ter argumentos. Então, a principal proposta de um artigo de opinião é assumir e defender um ponto de vista diante de um tema. Então, a principal proposta de um texto dissertativo argumentativo em relação a ser artigo de opinião, vou deixar bem claro, porque não se trata de uma dissertação, tá? É um texto que possui suas semelhanças com a dissertação, possui características de uma dissertação, mas não é porque possui características específicas, tá bom? Então, eu sei que ele é um texto argumentativo porque ele assume e ele defende um ponto de vista diante de um tema. Quem é esse ele que eu estou falando? O escritor, tá? O escritor, ele vai assumir e ele vai defender um ponto de vista diante de um tema. É bem importante a gente frisar que ele vai defender um ponto de vista diante de um tema. Geralmente, quem escreve um artigo de opinião, ele recebe um nome, tá? Articulista. Eu vou escrever aqui. Quem escreve um artigo de opinião é o articulista, tá? O nome que ele recebe é este, tá? Ele vai escrever sobre um determinado tema que uma revista, um jornal solicitou, ou ele vai escrever em uma rede social, tá? Então, o artigo de opinião, o articulista é o proprietário do texto escrito, tá? Vamos pegar essas palavrinhas que eu destaquei aqui. Essa palavra assumir, né? Esse verbo, né? Assumir, o que eu posso falar dele com relação ao texto dissertativo, argumentativo aqui, o artigo de opinião? O meu articulista, ele vai assumir e vai defender um ponto de vista. Se ele vai assumir, então significa que ele vai defender algo, ele vai defender o quê? A tese dele. Então, a tese vai estar com a opinião da pessoa, então vai estar com a minha posição, o meu posicionamento, tá? Então, quando ele assume a ideia, quando ele vai assumir o tema, ele vai defender uma tese, ou se é a favor ou se é contra. Por exemplo, eu vou falar sobre a legalização do aborto, né? Então, no meu artigo de opinião, eu vou defender se eu quero que legalize ou não. E eu vou defender através de uma tese, mostrando a minha posição, o meu posicionamento. E é claro que eu vou defender esse meu posicionamento. E essa defesa vai ser através de argumentos. Por isso que é um texto dissertativo argumentativo.
É diferente de um texto dissertativo como uma redação, que eu vou mostrar ali as informações, porque além delas eu vou apresentar o meu argumento em relação ao que eu acredito ou não, tá? E também, se eu vou defender, eu vou colocar os meus argumentos. E o detalhe, eu vou defender através de uma tese, eu vou defender colocando o meu ponto de vista e eu vou defender um tema. Mas o que é um tema em específico? Né? O nome já fala, tema em específico. Tema é a parte específica do assunto. Então não tem nada a ver. Vamos supor, eu vou colocar lá legalização, não, vou colocar lá sobre a violência. Né? Então, se eu coloco um tema, um vestibular, em uma revista, para escrever um artigo de opinião, violência, é muito amplo. Que tipo de violência? Física, psicológica, moral? Quem sofre? É mulher? É criança? É LGBT? Então, assim, o tema é a parte específica do assunto. Colocar violência contra as mulheres. Já é um tema delimitado, já é específico. O Enem trabalha com esta forma, com essa metodologia. Ele sempre delimita, sempre especifica um assunto, tá? Prosseguindo, e é claro, nesse artigo de opinião, o nome já fala, eu vou opinar. E para ficar mais interessante, um artigo de opinião, e aqui ele é válido e pode, se me perguntar, professora Adriele, pode? Eu digo pode. A minha opinião pode aparecer escrita, como é uma opinião pessoal, né? A minha opinião pode aparecer escrita em primeira pessoa. E essa primeira pessoa, pode, professora? A primeira pessoa eu? Pode. Pode. Em um artigo de opinião, pode. Eu posso me apropriar. Agora, cuidado com o vestibular, porque você pode escrever em primeira pessoa do singular, mas ao final do seu texto, você não pode assinar, tá? Porque a sua assinatura mostra identificação e a sua identificação desclassifica você, tá? Agora, se é um artigo de opinião para uma revista, para um jornal específico sobre um determinado assunto que você é convidado, você deve colocar ali o seu nome, claro, tá? Professora, vale também a primeira pessoa do plural? Claro, claro que vale. É a mais utilizada, né? Mas como é que eu utilizo, como eu escrevo mais um artigo de opinião em primeira pessoa do singular, porque vai mostrar o meu posicionamento, quase não é utilizado a primeira pessoa do plural, mas tanto uma como a outra é válida, aliás, são válidas sim, ok? O que um artigo de opinião tem? O artigo de opinião tem um título, assim como todos os outros textos argumentativos, ele tem que ter um título. Esse título, ele é diferente dos demais de uma dissertação. O Enem até pede isso, né? O Enem fala para ser criativo, para ser original, né? Então, o texto de um artigo de opinião, como ele é bem curto, né? Ele é bem delimitado, porque ele tem que ser bem deglutido com rapidez e com a linguagem mais adequada para o público, o título ele tem que ser criativo. Então, ele tem que chamar a atenção do leitor já de cara, tá? E para que esse título seja criativo, eu posso até brincar com os sinais de pontuação. Eu posso colocar a pontuação no meu título. Eu não posso colocar ponto final. Por favor, não coloque ponto final em título, tá? Eu posso colocar o sinal de interrogação para título. Eu posso colocar as reticências para título. Eu posso colocar a vírgula. Eu posso colocar 2 pontos para enumerar. Só que, detalhe, se eu faço uma pergunta no meu título, obviamente, na minha escrita, no corpo do texto,
deve aparecer a resposta que eu fiz lá no título, tá? E é válido essa brincadeira com a pontuação, porque vai fazer com que o meu artigo de opinião seja criativo. A linguagem, assim como eu estava falando para vocês, a linguagem de um artigo de opinião, ela tem que ser coloquial, mas não um coloquial de uma forma vulgar. Tem que ser uma linguagem adequada. É claro que vai depender da revista, do jornal que esse artigo de opinião for escrito. Se eu for pegar uma revista que vai falar que o doutor Drauzio Varela vai falar sobre a Covid-19, vai colocar o artigo de opinião em relação ao posicionamento dele. E esse artigo de opinião, ele é bem visto, ele é científico, ele é específico para a área da saúde. O Drauzio Varela, é claro que ele vai escrever o artigo de opinião, ele sendo o articulista, colocando o tipo de linguagem dele, só que de uma forma mais adequada para o público da área da saúde. Agora, se ele escreve para o jornal G1, por exemplo, que é de um público em geral, a linguagem tem que ser mais adequada, porque há termos específicos da língua da saúde que a maioria das pessoas não conhecem, tá? Então, quando eu coloco linguagem coloquial, é que essa linguagem ela tem que se aproximar do leitor, tá? Então, tem que ver o público que vai ler este artigo de opinião, para que essa linguagem seja adequada e esse público possa entendê-lo, tá? E dependendo do público, eu posso até utilizar as figuras de linguagem. Posso colocar lá uma ironia, coloco lá uma metáfora, posso fazer essa brincadeira, tá? Com as figuras de linguagem. Por quê? Porque as figuras de linguagem, elas são marcas de interlocução, marcas da fala da própria pessoa, tá? Então, para mostrar que aquilo ali é mais tranquilo, é mais objetivo, então eu posso fazer essa brincadeira utilizando ali figuras de linguagem, tá? E é claro que eu também posso fazer uso dos fatos históricos. Não é obrigatório fatos históricos, tampouco de enumeração de ideias. Não são obrigatórios esses dois itens aqui, mas num artigo de opinião, se eu for falar da violência da mulher e eu vou retomar o início do sufrágio, se eu for falar sobre o início das pessoas dos direitos das mulheres, eu posso até falar do 8 de março em relação ao direito das mulheres. Então, eu vou fazer uma retomada histórica dentro do meu próprio artigo de opinião. É interessante, né? É interessantíssimo porque o leitor vai saber que eu sei de fatos históricos que fazem sentido, que fazem relação com o assunto que eu trouxe, né? Então, esses fatos históricos são importantes. E a enumeração de ideias, ela, assim, à medida que você for escrevendo, você vai utilizando sem querer, querendo, vamos dizer assim. Então, você vai começar seu texto usando lá. Primeiramente quero falar, primeiramente falarei, primeiramente, vou falar sobre isso e isso aí. Depois, em seguida. Então, é uma graduação. Por isso que o nome já fala, enumeração de ideias, tá? E essa enumeração de ideias nós utilizamos com os conectivos de um texto dissertativo argumentativo, não é verdade? Então, é bem tranquilo. Prosseguindo o nosso pensamento aqui, tá? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura de um texto, de um artigo de opinião. Como que é a estrutura dele, tá?
Vamos lá. A estrutura de um artigo de opinião, como eu falei para vocês no início, ele possui características de uma dissertação. Quando eu digo que ele possui características de uma dissertação, o que ele tem? Ele tem ali uma introdução, ele tem ali um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. São características de um texto dissertativo argumentativo, de uma redação a priori, certo? Mas como que eu posso usar essas características de um texto dissertativo argumentativo em um artigo de opinião? Primeiro, na minha introdução, o que eu vou escrever na minha introdução? A minha introdução não é a minha tese, né? A minha introdução é o meu início, vou colocar um nome similar aqui, é o meu início do meu texto. No início do meu artigo de opinião, eu vou apresentar o meu tema. E o meu tema vai ter ali a minha tese, o que eu vou defender. É bem semelhante a um texto dissertativo argumentativo, uma redação que o escritor, no caso, vai apresentar o assunto que ele quer defender lá nos parágrafos de desenvolvimento, né? Agora, a principal diferença é que não se pode utilizar a primeira pessoa, né? Nunca, em uma redação, não pode usar a primeira pessoa, tá? Para marcar a pessoalidade ali, que no artigo de opinião pode, tá? Então, na minha introdução, que é o meu início, eu vou apresentar o meu tema e a minha tese. E é claro que eu vou fazer isso mostrando a minha tese através de exemplos. Eu vou apresentar fatores históricos, como nós mencionamos anteriormente. Eu posso colocar citação para torná-lo mais interessante, lembrando, não é obrigatório, mas se eu vou argumentar, se eu vou defender um posicionamento meu, uma vez que eu sou escritor, se eu vou apresentar um posicionamento meu, claro, é válido. E lembrando, citação direta sempre entre aspas. Se eu for utilizar uma paragrafação, se eu for parafrasear a pessoa, eu tenho que utilizar a forma correta de fazer, tá bom? Lá no meu desenvolvimento, que é o meu meio da minha redação, é lá que eu vou mostrar, na minha redação, no meu artigo de opinião. É lá que eu vou mostrar os meus argumentos. Se eu vou defender a legalização do aborto, é aqui que eu coloco o porquê, como, as causas, a minha defesa. Dependendo do meu posicionamento, da minha tese, que eu vou colocar os meus argumentos, tá? E é claro que, como se trata de um artigo de opinião, eu vou enfatizar a minha opinião, ele deve ser respeitado, tá? Outra coisa, esses argumentos em um artigo de opinião, como ele é curto, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de linhas. Se um vestibular me propõe 12 a 15 linhas para fazer um artigo de opinião, eu vou utilizar um parágrafo para a introdução, no qual eu vou apresentar a minha tese, eu vou mostrar fatores históricos. Já no meu fator ali de desenvolvimento, eu vou colocar 2 parágrafos no máximo de argumentação e vou fazer o fechamento do meu artigo de opinião em um parágrafo no máximo, pode ter um período apenas, tá? Se tratando de artigo de opinião, tá? Agora, se é um vestibular que vai me propor 30 linhas, eu consigo trabalhar até 3 parágrafos de desenvolvimento ali, de argumentação, colocando mais exemplos, para fazer com que esse meu argumento fique mais forte, tá? E a minha conclusão, o nome já fala, a conclusão é o fechamento
fechamento do meu texto. Se ele é o fechamento do meu texto, é claro que eu vou aqui confirmar a minha tese. Tá? Então, essa é a principal, outra diferença do texto dissertativo para o artigo de opinião. Enquanto o texto dissertativo ele faz uma proposta de intervenção para amenizar, para sanar, para melhorar o problema apresentado lá no primeiro parágrafo, o artigo de opinião não vai apresentar um problema que ele vai tentar resolver. Ele vai apresentar um problema, ele vai apresentar um posicionamento e vai fazer um fechamento confirmando essa tese. Se eu apresento a minha tese falando da violência contra as mulheres, lá no primeiro parágrafo, eu vou fazer elucidações, vou colocar fatores históricos, eu vou citar a Lei Maria da Penha, né? E eu vou colocar lá os meus argumentos, que eu sou a favor da lei, que a lei precisa ser mais, que as mulheres têm que se apropriar da lei. Lá na minha confirmação da minha tese, eu vou, de fato, o nome já fala, eu vou concluir o meu posicionamento. Eu vou mostrar para o meu público leitor a importância dessa lei existir, que a violência não pode mais continuar, que as mulheres não podem mais se silenciar, entende? Então, o artigo de opinião é um texto que possui essas características semelhantes a uma dissertação, mas como ele trabalha com características, não significa que é a mesma coisa, tá? O artigo de opinião, ele é um texto dissertativo argumentativo que possui, de novo, retomando, que possui como principal objetivo assumir e defender um ponto de vista, um posicionamento, tá? E esse posicionamento diante de um tema, tá bom? Seja ele qual for, e seja ele proposto em um vestibular, em uma revista, em um jornal, tá bom? Então, esta foi a nossa aula, espero que tenha ajudado vocês um pouco no que diz respeito ao artigo de opinião. São coisas básicas, são informações básicas sobre esse tipo de texto que é argumentativo, que é muito importante, que as bancas, principalmente de vestibulares, estão cobrando cada vez mais, tá? Espero ter ajudado vocês. Tenham uma boa aula, façam os exercícios conforme eu solicitei na plataforma do Classroom. Se tiver dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima.